Oi, gente, tudo bom com vocês? No Casos Misteriosos de hoje, eu vou falar sobre o caso do menino Evandro e as bruxas de Guaratuba. Mas antes de começar o Casos Misteriosos de hoje, já clica no gostei aqui pra mim, que é muito importante, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Feito isso, bora pro caso. O caso Evandro, mais conhecido como as Bruxas de Guaratuba, se refere ao sequestro e assassinato do garoto Evandro Ramos Caetano em 1992, na cidade de Guaratuba, que fica no litoral do Paraná. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos na época de 1992. Ele era filho de Maria Caetano e Ademir Caetano. Ele era considerado um garoto feliz, muito querido por todos. Na época, ele estudava à tarde no colégio Olga da Silveira, que ficava a 100 metros da casa onde ele morava com seus pais e seus 2 irmãos. O pai de Evandro trabalhava na prefeitura de Guaratuba e sua mãe na secretaria da escola em que o Evandro estudava. Então, Evandro estudava no mesmo colégio em que a mãe dele trabalhava na secretaria e, apesar dele estudar na parte da tarde, ele passava todas as manhãs com a mãe dele no colégio. Todos os dias, no horário do almoço, ele ia para casa, almoçava e voltava na parte da tarde para estudar. E no dia 6 de abril de 1992, a manhã estava fria e chuvosa e por isso a mãe dele decidiu não levar ele para a escola naquele dia na parte da manhã, já que ele estudava à tarde. Então a mãe dele deixou ele dormindo, preparou o café da manhã dele, deixou tudo prontinho para a hora que ele acordasse, ele tomasse o café e fosse para o colégio, que era já a rotina, né? E como o trajeto era muito perto, a casa dele era praticamente na esquina do colégio, a mãe dele não via perigo nenhum nesse trajeto, dele fazer esse trajeto sozinho, já que ele fazia isso muitas vezes, indo almoçar e voltando à tarde para o colégio. Então, naquele dia mais tarde, ele acordou, tomou o café da manhã, botou o uniforme e foi para o colégio. Só que chegando lá, ele foi até a secretaria, onde a mãe dele trabalhava no colégio, e disse para ela que ele tinha esquecido um brinquedo dele em casa, e nisso ela permitiu que ele voltasse em casa buscar o brinquedo e voltasse para o colégio antes que as aulas dele começassem na parte da tarde. Passou muito tempo depois e a mãe dele percebeu que o horário da aula dele já tinha começado e que ele sempre chegava lá depois do almoço e avisava ela na secretaria que tinha chegado, mas ele não tinha aparecido ainda. Então ela foi até em casa para buscar o Evandro, porque ela pensava que ele tinha ido buscar o brinquedo e devia ter se distraído brincando em casa e esqueceu do horário da escola. Só que quando ela chegou em casa, ela só encontrou o brinquedo dele, o brinquedo que ele tinha ido buscar, mas ele não estava em casa. Nesse mesmo momento, ela se desesperou porque ela percebeu que alguma coisa de errado tinha acontecido. Então, ela avisou o pai dele e foi aí que eles começaram a procurar pelas redondezas e perguntar para os vizinhos se eles tinham visto o menino Evandro. Rapidamente, a polícia foi avisada e a polícia começou a tratar esse caso como sequestro, já que naquela época estava acontecendo vários desaparecimentos de várias crianças. Então, com a ajuda do delegado geral, a família e alguns amigos começaram a procurar o menino pela cidade. O corpo de Evandro foi encontrado 5 dias depois do seu desaparecimento, no dia 11 de abril de 1992, quando um trabalhador passava próximo a um matagal e percebeu que havia alguns urubus sobrevoando aquela área. Chegando lá, ele encontrou o corpo de Evandro. Gente, eu tive que censurar a forma como o corpo do menino foi encontrado, porque o objetivo do vídeo não é chocar ninguém, é apenas contar os fatos. E o que era tratado como um caso de desaparecimento se transformou na confirmação de um assassinato. Então, familiares e policiais foram até o local para fazer o reconhecimento do corpo, já que o corpo dele se encontrava em um estado avançado de decomposição. E alguns elementos ajudaram na identificação do corpo: a bermuda que ele estava usando no dia do desaparecimento e a chave da casa dele que estava próxima ao corpo dele. Alguns dias depois foi encontrado um par de chinelos que suspeitava ser do menino Evandro, mas o que levou a polícia a suspeitar que a cena do crime tinha sido montada, porque no dia em que eles encontraram o corpo do Evandro, não tinha nenhum par de chinelos ali, e os pais dele também não reconheceram o chinelo como sendo do filho deles, até porque o chinelo era novo e não condizia com o local onde o corpo tinha sido encontrado. Estudantes do colégio fizeram uma manifestação pela morte de Evandro e pedindo mais segurança às autoridades. Porém, a manifestação foi barrada por Celina Bage, a primeira-dama de Guaratuba, alegando que o nome da cidade ficaria sujo na imprensa. Em julho do mesmo ano, 3 homens confessaram ter matado o menino Evandro: Osvaldo Marceneiro,
Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula. Oswaldo era curandeiro e chegou em Guaratuba no início do ano e teria recebido a ajuda do artesão Davi e de seu amigo Vicente, que também era feiticeiro. Eles contaram que a morte de Evandro era parte de um ritual de magia negra encomendado pela primeira-dama Celina Bage com o objetivo de abrir os caminhos da fortuna e da política para a família dela. Segundo eles, Beatriz Abage, a filha do prefeito e da primeira-dama de Guaratuba, também teria participado do ritual satânico. Existe uma fita cassete onde Celina e Beatriz confessam o crime e o crime foi cometido na Serraria Abage, que ficava nas redondezas da cidade. O ritual satânico foi liderado por Oswaldo Marceneiro. Há um programa que se chama Projeto Humanos Caso Evandro, que investiga o caso, e segundo esse programa, as fitas cassetes foram gravadas pelo Grupo Águia da Polícia Militar, que realizou uma investigação paralela e sem conhecimento da Polícia Civil, que no caso era o Grupo Tigre, que investigava o caso do desaparecimento e assassinato do menino Evandro na época. O primeiro julgamento aconteceu em 1988, durando 34 dias, se tornando o julgamento mais longo da história do país. Houve uma alegação de que não existiam provas suficientes para comprovar que o corpo era de Evandro e, por isso, a família Abage foi inocentada. E os 5 acusados alegaram ter confessado o crime nas gravações sob tortura. Em 2004, houve o julgamento de outras 3 pessoas acusadas, Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula. Foram condenados a 20 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O terceiro acusado, Davi dos Santos Soares, foi absolvido do crime de sequestro, mas culpado pelo homicídio e sua pena foi de 18 anos e 8 meses de prisão. O julgamento de 1988, que havia absolvido Beatriz e Celina Bage, foi anulado. E então houve um novo julgamento em 2011, mas dessa vez somente a Beatriz foi julgada novamente, já que a mãe dela, Celina, já tinha 70 anos, então para ela o crime prescreveu de acordo com a lei brasileira. A Beatriz então foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão, por 4 votos contra 3 do júri popular. Mas devido a todas as reviravoltas do caso, ela recorreu da decisão em liberdade até 2016, quando a Justiça do Paraná voltou a determinar a prisão imediata de Beatriz. Porém, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a ela perdão de pena, baseado em um decreto presidencial que concede indulto coletivo a pessoas condenadas a mais de 8 anos de prisão que tenham, entre outros requisitos, filhos menores de 18 anos, como é o caso de Beatriz Abage. Então, gente, esse é o caso de hoje. É um caso que chocou todo o país na época em que aconteceu. Até hoje choca todo mundo. Aconteceu aqui na cidade onde eu moro, em Guaratuba. Na época eu não era nascida, mas a minha mãe já era nascida na época. Ela acompanhou tudo de perto, viu todo esse caso acontecer, essa coisa horrível. E ela conta que todas as mães das crianças estavam muito atentas, porque na época estava acontecendo muitos desaparecimentos de várias crianças aqui na região, em Guaratuba e em regiões próximas. Então, por isso que no começo a polícia começou a tratar o caso do menino Evandro como um sequestro, mas infelizmente encontraram o corpo dele naquele estado e viram que se tratava de um assassinato, e mais tarde descobriram que era vinculado a um culto satânico, algo horrível. Eu não imagino o tamanho da dor que a mãe dele, o pai, a família, os amigos sentiram na época. Então eu deixo aqui todo o meu respeito à família dele. Eu jamais quero desrespeitar ninguém com esses vídeos. O meu intuito é só vir aqui e contar a história, contar o que aconteceu. Então, se vocês são aqui da cidade, se você mora aqui perto, se você já conhecia esse caso, comenta pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Vamos conversar sobre. E é bom para alertar as pessoas, porque muita gente ainda não acredita que esse tipo de coisa acontece. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu fico um pouco chocada de falar sobre isso, porque aconteceu aqui onde eu moro, tão próximo, e é uma coisa tão horrível. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Casos Misteriosos de hoje. Não esquece de clicar no gostei aqui pra mim, que é muito importante, de se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo quais outros casos vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E é isso. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!